Boa noite, amados irmãos. João Paulo Ramos, hoje dia 30 de maio de 2023. A graça e a paz para todos vocês. Vocês que acompanham esse canal, agora passando por uma grande mudança. Nós, há algum tempo, começamos a mostrar o nosso lado cristão, que por muito tempo, eu como você também, andávamos desgarrados por não ter informações plenas do que era o Evangelho da Graça, de como se dava essa situação dessa graça, pois andávamos em uma pseudo-lei, uma pseudo-graça, em um meio termo, do qual muitas pessoas nos colocavam julgo sobre julgo, dos quais nem eles mesmos cumpriam. Como se Jesus tivéssemos que sacrificá-lo outra vez. Faziam como os fariseus, como foi falado. Falavam, mas não praticavam. Como Pedro, quando andava com os gentios e foi repreendido por Paulo. Paulo repassa para ele que ele tinha que decidir se era judeu ou gentil, já que o judeu tem alguns costumes e doutrinas que se fazia, e os gentios, que somos nós, não tínhamos esses costumes ou esse próprio jugo de lei para ser feito. Eu vou repassar para vocês alguns princípios colocados de forma, eu não digo maléfica, porque muitas dessas pessoas que tentavam nos mostrar um evangelho, entre aspas, criado por homens e não da graça de Deus, mostravam isso até porque eles acreditavam que isso era verdade. Alguns acreditavam que era verdade. Outros se pregam naquele sentimento, naquela palavra que se fala, da seguinte forma: alguns pregarão por vaidade, por sofismo ou até por ganância, inveja. E nós vamos falar sobre isso. Tipos de pregadores, tipos de igrejas que não nos levam à graça, mas nos levam a prisões e opressões. Você às vezes vai para a igreja e se sente oprimido. A igreja era o local de você se sentir abastado do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, e não sobre condenação. Mas as pessoas têm que colocar um jugo sobre você, para que você se sinta mal e dependente dela, para que essa pessoa, esse ser iluminado como se apresenta, puro, e talvez dizendo até que tem pecado, mas não se coloca como um pecador. Se coloca como alguém que pode ser intercessor seu, do seu problema para com Deus. Pessoas que pegam objetos seus, como exemplo, um fio, um cabo, alguma coisa sua, e leva para o monte. Pega um Papai Smurf desse, leva para o monte. Traga alguma coisa sua e leva para o monte. Com óleo ungido, com toda a situação, tratando de ser religioso. Ora, nós não precisamos mais ir para monte, ir para igrejas ou para ir qualquer outra situação. O Espírito Santo está dentro de você. O problema é que se coloca julgo que você tem que ir para aquela igreja específica. Porque naquela igreja é que Jesus vai falar. Numa quinta-feira, em um local com 1 m², especificamente para a sua cura. Esse tipo de pregação ela é leviana diante do Evangelho. E nós vamos falar sobre isso. Uma das situações que levam mais as pessoas às prisões é porque elas mesmas não conseguem falar com Deus. Porque, em primeiro lugar, não é mostrado Jesus, o Evangelho da Graça, para ela. Vieram me falar, quando eu falei da graça, uma liderança, dizendo, e agora você pode beber, você pode pecar, você pode adulterar, fazer tudo isso. Não, isso aí eu já fazia no mundo. Dentro de um Evangelho da Graça, nós não temos mais desejo de fazer tais atos. E se há tais desejos de se fazer, o Espírito Santo nos refreia. Como Paulo falava, há o espinho na carne. Talvez esse espinho da carne que fala seja as tentações desse mundo. As tentações do mundo sempre vão estar aí. O problema é que quando você é da graça, o Espírito Santo há dentro de você e algumas atitudes ele não vai permitir que você faça. Não porque nós vamos lutar contra nós mesmos, como algumas pessoas dizem, matar a carne, não. A carne está morta com Jesus na cruz. Paulo fala sobre isso, que ele está morto, crucificado com Jesus na cruz. Que nós somos lavados e remidos no sangue de Cristo. Lavados e remidos no sangue do Cordeiro. E por que algumas pessoas ainda fazem algum tipo de práticas para nos redimir e nos lavar em algo que não seja o sangue do Cordeiro? A alegria plena e a graça plena você conhece quando conhece o Evangelho da Graça. Essa é a grande diferença. Líderes religiosos que querem ver você preso para ter seu dinheiro, ter você como escravo e ser mestres de sua vida. Tomando decisões, às vezes até muito prepotentes, de forma arrogante, a não conhecer a graça de Deus. E isso muitas pessoas não fazem por maldade. Mas Paulo falava sobre isso.
haveria tempo que iria cego, que ando cego. Meu nome é João Paulo Ramos e para que você não se estabeleça sobre uma situação de que tem uma graça mediática, a graça ela é plena, ela está dentro de você. O Espírito Santo habita dentro de você quando você aceita Jesus Cristo. E cabe a Ele mudar a tua realidade. Não cabe a nenhum homem interferir na questão do Espírito Santo agir dentro de você. Cabe você aceitar o Espírito Santo e ligar essa tomada para que ele comece a agir de verdade no seu ser, no seu eu. Não é que de fato você não venha a pecar ou que você venha ainda a errar o caminho, a pecar algumas vezes, mas o Espírito Santo sempre vai estar lhe colocando nos trilhos. Nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Não aceite que homens digam que você é condenado, que você não pode, que você não tem essa autoridade ou que você não tem essa força através do Espírito Santo e não através de homens para mudar a sua vida. Porque o que muda verdadeiramente é o Espírito Santo. Homens, independente de religiões, independente de outras situações, ele pode mudar. Mesmo sem Deus, ele pode mudar. Ele pode mudar seus costumes, deixar de beber, deixar de fumar, virar um bom pai de família, mesmo sem Deus. Não é algo exclusivo de Deus. As coisas exclusivas de Deus são do Espírito, que vão causar essas mudanças. Mas que você não vai ficar precisando brigar com a carne todo dia, numa perturbação mental gigantesca, porque se você tem essa perturbação mental sobre as coisas da carne, sinto muito dizer, irmão, mas o Espírito Santo não está em você. Quem tem o Espírito Santo não passa mais tempo perdendo situações psicológicas com coisa do mundo. Mas é pregado o mundo dentro do Evangelho, é pregado que você tem Cristo Jesus se você mudar de vida, se você tiver uma finança boa, se você for uma pessoa abastada. Quer dizer que as pessoas mais abastadas no mundo são cheias do Espírito Santo? Isso dá um contrassenso. Pessoas colocam situações de umbanda, espiritismo e outras coisas como algo satânico. De verdade, perante a Bíblia, fere a situação da Bíblia, fere a situação de Cristo. Segundo a Bíblia, fere. Porém, nós não podemos pegar e dizer que a pessoa fez uma macumba, a pessoa fez uma situação contra mim, para que eu acabasse o casamento, para que eu bebesse, para que eu entrasse na farra, para que eu gastasse dinheiro, para que eu ficasse empenhorado com algum agiota, esse tipo de situação. Se isso acontece é porque você não tem a plenitude de Deus. Porque onde há luz não há trevas. E o que está em nós é maior do que eles. Como pode você dizer que conhece a Cristo e viver cadeias sobre cadeias, cadeias sobre cadeias? Algo está errado. E alguma coisa que está errada é o Cristo que pregaram para você. É um Cristo que depende de mais alguma coisa. É um Cristo que não é misericordioso, que não tem uma graça plena. Há uma graça mediante algo. Há uma graça mediante algo que você vem a fazer. Porque ainda estão vivendo como homens. A graça plena, Deus modifica você através dos seus atos e do seu contato com Deus. Não é algo que você lute para fazer. Mas no dia a dia vai se mudando sua vida. Aqui nós conhecemos algumas pessoas que, a partir de conhecer Jesus, elas começam a mudar sua vida de maneira automática. Não por esforço próprio. Não é por esforço próprio. Mas também, quem tem o Espírito Santo não vai estar caindo em pecado direto. Ele pode até cair, mas ele não vive no pecado. Isso é prova do Espírito Santo. O problema é que as pessoas colocam como se nós tivéssemos o Espírito Santo e não pecamos. Mentira. 1 João diz que todos nós pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. Mas que a gente não deve ficar preocupado por um pecado ou outro, se perturbando, se contorcendo. Peça perdão a Deus e volte para o caminho com o Espírito Santo. Por que isso? Porque nós temos um advogado justo. Jesus Cristo no reino do céu. Fala em 1 João. Então não se perturbe com a questão de pecado. Peça perdão. Deus adora um coração quebrantado. Ele ama um coração quebrantado. Quebrante seu coração. Mostre sua verdade. Fale com Deus. Deus, eu pequei por conta disso. Sou um homem falho. Mas sou lavado e remido no sangue de Cristo. Porque Cristo, quando nos olha, Ele não olha o pecador. Ele olha o sangue de Cristo que foi derramado por nós. Aceite a graça. Do mais profundo dos abismos, do mais alto dos céus, você não tem como se esconder da graça.
Porque a graça de Deus está aí, quando você aceita Jesus Cristo. Ore a Ele. Não peça intercessor, não peça uma situação ou outra. Você pode orar pelos irmãos, porque é bíblico. Orais pelos irmãos, uns com os outros. Mas não que alguém tenha uma oração mais plena que a sua. Todos nós temos contato com Deus. Não caia nessa armadilha de dizer que você está macumbado, você foi espiritualizado, que o demônio está perto de você, para que tenha um intercessor que venha fazer algo por você. E de repente ele vai pedir alguma coisa, e na hora que você não der, ele vai se chatear. Porque muitas dessas pessoas não estão preocupadas com sua alma, ou com seu contato espiritual, ou com Cristo Jesus. Mas estão preocupados com si mesmos. Homens cheios de si. Homens arrogantes em si mesmos. A Bíblia fala sobre isso. Sobre falsos profetas. Homens que muitas vezes se apresentam como profetas. E você olha, que profecia? Qual foi a profecia que foi realizada? Mas por você não conhecer Deus, você é pego nessas situações. Muitas vezes com o coração até bom, mas a maioria com o coração enganoso. Estávamos eu e minha família esses dias em um determinado local que diz: aquele que semeia pouco, colhe pouco. Calma. Jesus não é algum ser que você vai dar algo e vai receber algo em troca, como barganha, porque você não deve barganhar com Deus. Semear pouco e colher pouco, essa situação não se cabe com Cristo. As pessoas pregam o mundo das coisas, que eu tenho que ter as coisas para estar perto de Deus. Porém, Jesus não pregou isso. Jesus não está nesse negócio. Se você conhecer a palavra, você vai entender. Jesus repassa que o reino não é na terra. Inclusive, quando ele está para ser morto lá perante Pilatos, no julgamento, ele fala que se o reino fosse na terra, os anjos já estariam lá e teriam resolvido a situação. Mas o reino dele não era da terra. Mais à frente, terá uma palavra que Jesus fala para não ajuntar esse tesouro na terra, onde a fuligem e a traça tudo consome, mas juntar tesouro no reino dos céus. Que será uma nova conotação sobre a graça que nós vamos passar. Esses tesouros, o que é esses tesouros? Para que vocês entendam o que é tesouro no reino do céu. E assim a gente segue o nosso papo de hoje. Que o reino dele é nos céus. E que o príncipe desse mundo é o Satanás. Como você quer a glória do mundo? Também não quero dizer que você que não é bastardo, uma situação ou outra, você tem um inimigo em você. Não. O amor ao dinheiro é que é a raiz de todos os maus. E não simplesmente você ter dinheiro. Mas as pessoas que têm dinheiro vão à igreja muitas vezes não com o intuito de adorar a Deus, mas com o intuito de barganhar. E é isso que é pregado nas igrejas, isso que é pregado por algumas lideranças. E esse evangelho, ele é mentiroso. Totalmente mentiroso. Dá de graça o que receber de graça. E a plenitude da graça já está dentro de você, se você verdadeiramente aceitou Cristo Jesus em seu coração. Muitas vezes se falam em diversas situações, em diversos comportamentos. Porém, em Efésios, Paulo fala que só há um batismo, só há um Deus. E quando você aceita Deus, quando você aceita Cristo Jesus como seu Salvador e reconhece que Ele morreu por seus pecados, que você não é merecedor, que não é por esforço seu, para que nenhum homem se venha se vangloriar, mas por misericórdia de Deus, que você vai ter a graça plena em sua vida. Não deixe cair em ilusões. Graça plena em sua vida. Comece a conhecer a graça plena, esse evangelho de uma graça gigantesca, gigantesca, nesse canal, Momento de Fé. E tantos outros que falam também sobre fé e sobre graça. No canal aqui, Momento de Fé, nós aderimos sim à graça plena. Entendemos que todo o sacrifício foi levado com Jesus na cruz. Não é que nós não venhamos a fazer sacrifício, mas entenda só uma coisa. Quando você faz para Deus e tem o coração voltado a Deus, não se trata de sacrifício, se trata de graça. Você é agraciado por reconhecer o que Deus tem feito em sua vida. Quando você faz algo com sacrifício, você não está fazendo para Deus, você está fazendo para o homem. Toca teu coração, olha como está teu coração e aprenda. As coisas de Deus não são com sacrifício, são com graça.
Até Paulo, quando levava chicotada, era com graça a Deus. Então não sei a dificuldade que você está passando. Não sei o que você está passando. Mas se você passa com Cristo, se você passa com o Espírito Santo, você não vai passar por sofrimento. Você não vai passar por sacrifício. Porque você vai entender o Evangelho da Graça. Meu nome é João Paulo Ramos. E às noites nós vamos estar aqui repassando semanalmente algo sobre o Evangelho da Graça, para que você entenda o que é graça. Não que a gente venha bater no sistema, mas que a gente venha mostrar que o sistema está para lhe prender, para lhe aprisionar. E Paulo fala sobre isso, que Jesus não lhe tirou os grilhões de ser escravo, para ser escravo novamente. Então seja livre e seja cheio de graça. Não aceite nada que não seja a graça de Deus em sua vida. E aí você vai ter alegria plena. É assim que eu entendo sobre o Evangelho de Deus. 20 minutos nós vamos ter aqui à noite, simples, rápido, para falar das obras do Espírito Santo e como ele atua em nossas vidas. Você pode notar que há algum tempo, nesse mesmo canal, se você ver vídeos anteriores, você vai ver alguém cheio de rancor, cheio de raiva, fazendo justiça por si mesmo. Falando de diversas situações que até pouco eu queria fazer. De como? De continuar denunciando, de continuar brigando com as coisas do homem. Mas quando você tem Deus, você não quer mais lutar a luta do homem. Você quer lutar lutas do Espírito. E as lutas do Espírito é ganhar alma para Cristo. Então cabe mais a mim se dedicar a ganhar almas para Cristo. Tentar ser justo e ajudar as pessoas que são necessitadas, as pessoas fracas, as pessoas que não têm o poder de conseguir até a própria justiça mundana. E quando eu falo justiça mundana é porque muitas vezes pessoas não têm dinheiro para advogado, pessoas não têm dinheiro para conseguir exame com prefeituras, pessoas não têm como ter assistência social. E nós podemos fazer esse tipo de situações. Então você, como cristão, faça a diferença na vida de alguém, mas sempre faça por bem. Nós não estamos no mundo para poder falarmos mal, denegrir alguém, ou simplesmente afamar alguém sobre alguma coisa. Nós não podemos jorrar da mesma fonte duas águas. Então, se você tem realmente o Espírito Santo, professe o Espírito Santo dentro de você. Professe de verdade. Professe paz. Tem pessoas que nos colocam em momentos que realmente nós perdemos a questão da plenitude do Espírito. E amanhã, quinta-feira, nós vamos falar sobre isso. Exatamente à meia-noite. Não por conta de, porque é meia-noite que tem que ser esse horário. Não, é porque, como nós temos rádio amanhã, nós temos outros compromissos. Então, o horário mais certo da gente estar aqui, ter sentado, ter deixado os filhos já no quarto, deixado a família pronta, é meia-noite, para deixar um horário certo. Então, todo dia, à meia-noite, e todos os dias, após 8 horas da manhã, incansavelmente, sem pausa, nós vamos mandar o vídeo da graça para vocês entenderem cada dia mais o que é o Evangelho da Graça. Vocês coloquem as perguntas embaixo, seja o que for, vocês podem perguntar à vontade. Nós vamos responder, tá? Todo dia nós vamos responder sobre esse canal, sobre o que é o Evangelho da Graça, sobre como ele funciona, o que é que se modifica, sobre realmente o que é sacrifício, sobre o que Jesus levou na cruz, tudo isso. E você, liderança, que talvez não acredite nisso, coloca a pergunta. Será um prazer lhe mostrar o Evangelho da Graça. Quando você tem graça, você não tem dúvida. Mas você tem uma graça plena, porque o Espírito Santo está dentro de você. E você vai entender o mundo espiritual e não o mundo carnal. Então, se você quiser mudar de vida, independente do que você tenha feito, independente do que eu tenha feito com você também, lhe peço até perdão por algo que eu tenha feito ou deixado de fazer. Mas aprenda, no Evangelho da Graça, só a graça de Deus basta, como disse Paulo. Eu me despeço agora, em nome de Jesus. E Deus abençoe. Todo dia de manhã, um pouquinho de palavra de Deus e um pouquinho de oração, 20 minutinhos, é o bastante para a gente estar falando sobre a graça. Que Deus abençoe todos vocês maravilhosamente essa noite e que o Espírito Santo de Deus venha ser revelado em tua vida todos os dias, de maneira plena, sabendo que Jesus morreu, se sacrificou, porque Ele ama você, de toda certeza. Nenhum do que o Pai o enviou, Ele lançará fora. Que Deus abençoe.